Ora, muito boa tarde ou muito boa noite. É um enorme prazer, em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, apresentarmos de novo o programa Jovens Líderes. Este ano começamos de novo com o professor João Breda e com o atual presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, Paulo Simão Pérez. Vamos falar de liderança. O professor João Breda gostava de apresentar aqui resumidamente o seu currículo, extensíssimo. Mas o professor João Breda é responsável pelo Gabinete de Qualidade dos Cuidados de Saúde de Atenas e consultor especial do Diretor Regional da OMS. Eh, antes de se mudar para a Grécia, onde está, ocupou cargos de liderança na Organização Mundial de Saúde, em Copenhaga, na Dinamarca, durante 7 anos, e em Moscovo, durante 4 anos. Até 2021, liderou o Gabinete Europeu da Organização Mundial da Saúde para a Prevenção e Controlo de Doenças Não Transmissíveis, que fez parte integrante do Gabinete Regional da OMS. Durante 11 anos, foi o gestor do Programa de Nutrição, Atividade Física e Obesidade do, no Gabinete Regional da OMS para a Europa, sendo responsável pelo desenvolvimento, implementação e avaliação do Plano de Ação Europeu para a Alimentação e Nutrição 2015-2020 e também da Estratégia da Atividade Física para a Região Europeia da OMS 2016-2025. Recebeu vários prémios, entre eles a Medalha de Ouro por Serviços Destacados no Campo da Saúde, concedido pelo Ministério da Saúde em Portugal em 2018, além dos mais de 20 prémios e distinções científicas e académicas, incluindo, notavelmente, a profécia honorária pela Academia Médica do Cazaquistão em 2018, o Prémio Gerlev 2016 e a Medalha de Ouro pelo seu trabalho na obesidade, especialmente em crianças, pelo Instituto Polaco de Saúde Materno-Infantil 2021 e pela Ordem dos Nutricionistas 2021 em Portugal. É também doutorado em Consumo Alimentar e Ciências Nutricionais pela Universidade do Porto. Professor João Breda, é um enorme prazer tê-lo aqui e, sobretudo, nesta função tão especial que é dar-nos uma visão sucinta sobre a liderança e depois fazer a apresentação aqui do nosso convidado especial, que é, na realidade, o jovem líder, o Paulo Simão Pérez, presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina. O palco é seu, senhor professor. Obrigado. Boa tarde, boa noite a todos. Aqui da Grécia é boa noite, já são 2 horas, são 2 horas mais tarde e, portanto, é um bocadinho mais adiantado. É sempre um gosto partilhar convosco estas oportunidades. Muitos parabéns pela iniciativa, mais uma vez. Falar de literacia, e falar de liderança é algo que para nós é muito importante. A liderança é fundamental para conseguir atingir os objetivos que nos propomos, sobretudo em matérias de saúde. E, obviamente, tenho muito prazer em mais daqui a bocadinho apresentar o Dr. Paulo Peres, naturalmente o atual em representação da Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Tem já um longo currículo e parabéns por isso, que ao ler muito me impressionou. É importante, quanto mais cedo nos envolvermos nos aspectos da liderança, melhor. A possibilidade de ganhar experiência e de aprender, sobretudo com os erros, que cometemos muitos no início, é muito importante e contribui imenso para nos podermos tornar líderes, sobretudo mais humildes e mais humanos. Isso é muito, muito importante e é uma daquelas características que faz todo o sentido sublinhar, que nem sempre foram daqueles traços considerados importantes em matéria de liderança. Não é? Já lá vai o tempo em que um bom líder era aquele que era um chefe determinado. É bom ser determinado, mas digamos assim,
ah, com uma liderança de pulso forte e de comando, que às vezes será necessário, obviamente, não é? Todos os tipos de liderança têm certas aplicações e às vezes nós temos que usar essas dimensões todas de uma forma, digamos assim, inteligente e avisada, mas hoje em dia, cada vez mais, e sobretudo nas áreas da saúde e nos aspectos que têm a ver com intervenção social, e saúde é intervenção social, saúde é ajudar o outro, e é por isso que tenho a certeza que todos nós que estamos envolvidos nesta conversa fomos para a área da saúde porque gostamos ou gostamos de ajudar os outros, normalmente, gostamos de áreas ligadas à aprendizagem e ao ensino na área da saúde, da investigação, portanto, mas tudo ligado muito aos aspectos sociais e, no fundo, uma intervenção, digamos assim, ao nível da sociedade e da comunidade. E é muito, muitas vezes é importante, nós precisamos entender que a liderança, uma liderança eficaz, capaz, passa muito por manter alguma capacidade para ser genuíno. É preciso sermos nós próprios, ninguém consegue ser um grande líder com uma camada superficial de, digamos assim, disfarce. Um, e isso faz muita falta ser capaz de mostrar aos outros, aqueles com quem nós trabalhamos, e ser líder não é só apenas ser o chefe de um grupo, ou ser um diretor de alguma coisa, ou ser um CEO, ou um presidente. Ser líder significa, às vezes, ter uma ideia e um projeto em mãos e conseguir mobilizar e trabalhar com os outros em grupo. Quer dizer, ser líder é muito mais, vai muito para além de ser chefe, e alguns dos melhores líderes que eu conheci são pessoas que não têm, digamos assim, até papéis de liderança. É muito passar por ser genuíno e ser humano. E ser genuíno e ser humano tem muito a ver com sermos capazes de reconhecer as nossas fraquezas, os nossos, as nossas ansiedades, ser capaz de assumir, sobretudo, os nossos erros, pedir desculpa, assumi-lo publicamente, muitas vezes, com os nossos colegas, colaboradores. Essa, essa parte da humildade e da humanidade é, na minha opinião, mas é uma liderança com paixão e com compaixão é muito importante. Muito, muito importante, sobretudo nas áreas da saúde. É um dos aspectos, na minha opinião, mais essenciais. Depois, é muito importante também ser capaz de liderar, porque hoje em dia as instituições competem, evoluem, procuram atingir determinados objetivos e cada vez mais essa evolução depende muito de sermos capazes de inovar. Uma inovação que muitas vezes nós associamos a, ok, vamos introduzir e adotar AI ou digital, mas é muito mais do que isso. Às vezes os aspectos da inovação são muito mais de natureza social e a maneira como fazemos as coisas e como envolvemos as pessoas. E essa característica de ser capaz de perceber as dinâmicas, na minha opinião, é muito importante. E hoje em dia saber gerir, gerar e gerir inovação é muito importante e é uma das características mais importantes dos líderes. E não é só inovação para começar uma startup, é uma inovação muitas vezes para melhor servir as populações pelas quais nós, por exemplo, somos responsáveis de uma forma mais organizada, mas também com melhores resultados, porque no fundo é isso que todos nós procuramos, melhores resultados para os nossos doentes e para as suas famílias, não é? Em diferentes áreas. Portanto, esse aspecto, para mim, gostava muito de salientar o aspecto da inovação como ser capaz de gerir e de promover essa inovação. Ora, em locais onde não há, digamos assim, uma abertura para serem locais de trabalho ou de colaboração em que há, digamos assim,
nós nos sentimos seguros do ponto de vista psicológico. Um, Hoje em dia descreve-se muito nos manuais de liderança, psychological safety, esta segurança de ser capaz de desafiar o seu chefe, de ter à vontade para dizer que discorda, trazer novas ideias. Esses aspectos são essenciais para ser bem-sucedidos. E, sobretudo, é muito importante ah, dar lugar e dar oportunidades aos mais novos, não é? Eu lembro-me bem, já sou um bocadinho mais velho que os meus amigos, que nunca, 30 anos atrás, ninguém com idades entre os 25 e 30, acabado de formar, teria, digamos assim, a veleidade ou a audácia de, de, de tomar a palavra ou discordar de um diretor de serviço em qualquer ah, organização, se quiserem, de saúde em Portugal. Mas é importante que hoje em dia essa mudança ocorra. E já há muitos locais e contextos onde nós realmente promovemos e temos que promover essa capacidade. Portanto, a segurança psicológica nos contextos em que nos encontramos é muito importante em matéria de liderança. Inovação, psychological safety, gerir com humildade e com humanidade. Depois, claro que há que haver a competência técnica, mas a competência também de ser capaz de lidar com o próximo e com pessoas. E estas características são muito importantes. E aqui eu gostava de salientar, sobretudo, os aspectos da inteligência emocional, não é? Uhum. A inteligência emocional é algo essencial nos líderes de hoje, e um dos aspectos da inteligência emocional mais difícil é nós percebermos, enquanto líderes, a diferentes níveis, como é que somos percebidos pelas outras pessoas. Uhum. A nossa self-awareness é normalmente muito difícil de definir e quase sempre estamos errados. Como é que os outros nos veem a nós? E trabalhar isso é muito, muito importante. E é uma daquelas coisas que hoje em dia, para ser um bom líder, é muito importante ter não é só um QI, o QI é menos importante que o IQ, a inteligência emocional é mais importante. Portanto, meus amigos, se vocês são o melhor aluno da vossa classe com 19,95, ok, parabéns, well done. Mas há mais, há coisas mais importantes do que isso. E nem sempre o melhor aluno de liceu dá o melhor líder. Ah, e eu acho que é importante recordarmos nisto. A liderança também não é. Às vezes nós pensamos, e talvez o último aspecto, porque também não lhes quero roubar muito tempo, portanto, pensar um bocadinho na inteligência emocional e, sobretudo, dentro da inteligência emocional, aquelas 6 dimensões, pensar um pouco na self-awareness, como é que as pessoas nos veem, ok? Aconteceu comigo, se posso partilhar convosco, que isto também é importante em matéria de liderança, que nós sejamos capazes de contar histórias connosco. Durante muitos anos, como as pessoas me entendiam como uma pessoa muito da área da nutrição, ahm, os meus colegas não olhavam para mim como alguém que podia liderar ou ter vários grupos de pessoas, porque eles olham para nós e veem, é tão bom naquela área, faz tanto nesta área. Portanto, e eu tive que trabalhar esses aspectos todos para serem entendido também pelos outros nessa matéria. E até ter um coach, na altura trabalhámos um bocadinho isso, nunca me passou pela cabeça. Quer dizer, às vezes nós pensamos, porque tecnicamente até temos esta área, somos capazes de fazer isto e aquilo, é natural que depois a nossa carreira evolua de uma forma pacífica para graus de responsabilidade superiores e tudo mais. E nem sempre é assim. É preciso também saber sair um bocadinho desse, desse círculo. Portanto, eu acho que há características absolutamente essenciais, mas que não são, às vezes, as pessoas pensam, é um grande líder, já nasceu assim. Quer dizer, não é. A empatia é uma coisa que se queria ser empático, é muito importante. A empatia é absolutamente essencial em matéria de liderança. Já lá vai o tempo em que o bom chefe era o mauzão, não é? Quer dizer, hoje em dia é empatia, porque nós não.
num papel de liderança, nós queremos atingir objetivos com o trabalho de outras pessoas, muitas vezes, e com as ideias de outras pessoas. E para isso é preciso ah, ser mais um maestro suave do que propriamente alguém que é comandante de um pelotão. Embora às vezes seja necessário adotar, digamos assim, estilos de liderança, e todos nós adotamos estilos de liderança que vão evoluindo ao longo da nossa vida, mas às vezes nem sempre dá para sermos mais caóticos. Por exemplo, uma liderança com flexibilidade e com ágil, como se diz hoje em dia, agile ways of working, um, com sprints e coisas assim. São lideranças que são ao mesmo tempo também muito complexas e às vezes de, se precisamos de produzir resultados em muito curto espaço de tempo, às vezes um tipo de liderança mais, digamos assim, diretiva pode-se aplicar, mas durante um certo tempo. Mas todas as outras características da empatia, da humanidade, de ser capaz de promover a segurança psicológica, todas essas coisas são hoje em dia importantíssimas, porque elas são determinantes para obter resultados. E um líder hoje em dia tem que atrair pessoas que são muito melhor do que nós. Os melhores líderes são aqueles que conseguem organizar à sua volta pessoas mais capazes, mais inteligentes, etc, etc. Ok? Portanto, eu acho que estes aspectos hoje em dia que se discutem mais do que as lideranças, digamos assim, do tipo General Electric, ou, há muita literatura nesta matéria, né, que eu recomendo, se tem interesse por isso, mas acima de tudo é ser genuíno, humano, é ser empático, é cuidar da nossa inteligência emocional, é apoiar e ajudar sempre, é ser reconhecer os erros e liderar também com exemplo. O Dar tempo o exemplo é muito importante. vai embora. Nós Talvez pare por aqui. levando lá fora. Talvez você precise Alguém de mim. Left, right, left, side. estava a ver quem é que estava a falar, É uma Catarina? talvez. Já ativei o mudo. Ok, pronto. Portanto, eu acho que estas características, normalmente, é óbvio que há muita literatura e há muita discussão à volta de tudo isto. Para mim, os líderes que eu mais admiro e que me inspiram mais são precisamente pessoas que têm um bocadinho esta capacidade também de inspirar uma certa paixão e acender um certo fogo, não é? É um lugar comum dizer que, por exemplo, ah, pessoas como o Obama, sobretudo em termos da maneira como fala e tudo mais, são líderes inspiradores, não é? Às vezes, na prática, grandes líderes em retórica nem sempre são os melhores nos resultados, não é? Porque se aqui um líder, a parte dos resultados é muito importante também, ok? Um, Porque nós queremos obter resultados com o trabalho de outras pessoas e, portanto, temos que nos enfocar também muito nesses resultados, mas criar condições que sejam as melhores para que as pessoas possam acreditar em nós. É mais acreditar em nós, né? E se sentirem seguras com isso. Portanto, ouvir também, obviamente, é muito importante, faz parte da empatia. E eu acho que quem tiver essas características e gostar de liderança, quem não achar que ainda não as tem, elas ganham-se com a experiência. Muitas destas coisas é experiência, sinceramente, e fazer muitas asneiras pelo caminho. Ahm, e depois também cultivar isso mesmo, quer dizer, desenvolver, treinar-se para isso mesmo. Tentar encontrar quais são os seus pontos fortes e mais fracos, integrar programas de liderança, não é? Eu trabalhei muitos anos na área da saúde. Ok, na área da saúde, quem é que acaba por ser o diretor do centro de saúde? Ok, vai ser um médico, o diretor do hospital vai ser um médico. Antigamente era assim, quer dizer, ok, se for um bom líder, tudo bem. Mas o mais importante é ter um bom líder que é capaz de gerir. Não é só porque nós temos um certo treino e os diplomas às vezes não dizem nada. Eu podia-vos dar-vos imensos exemplos de pessoas que têm 2 e 3 mestrados e zero inteligência emocional
e muito pouca capacidade de liderança. E ao contrário, outros que aprenderam às vezes até na escola da vida, não é? E que se tornaram líderes porque compreenderam e foram evoluindo ao longo da vida. Portanto, acho que é importante pensar um bocadinho sobre isso e isto pode ser treinado, ok? Todos nós podemos melhorar as nossas capacidades de liderança. No contexto das Nações Unidas, nós da OMS, claro, treinam-nos muito para isto, não é? Mas ainda assim, todos nós acabamos por viver em ambientes de trabalho e outros, e às vezes continuam a ser tóxicos, não é? E essa toxicidade é um resultado de uma má liderança. Portanto, é importante ter bons líderes, porque também bons líderes promovem a saúde mental dos seus colaboradores e dos seus digamos assim, colegas e tudo mais. Portanto, acho que essa parte é muito importante também. Outro aspecto, e prometo que é mesmo o último, eu gosto disto, portanto, às vezes não me consigo calar, é cuidar de nós próprios. Não é? Um líder, às vezes, ok, o melhor líder não é aquele que fica até às 10 da noite, e eu aqui, meia culpa, às vezes também faço isso, não é? Mas é dar o exemplo de respeitar o horário de trabalho, promover isso also junto dos nossos colaboradores e tentar fazer, sobretudo, com que as pessoas tenham uma vida, a sua vida privada é muito importante, da família ou dos amigos, é muito, muito importante. E cuidar da nossa própria saúde. Atividade física, uma alimentação saudável, isto é absolutamente essencial. Portanto, se nós não cuidarmos de nós, não podemos cuidar dos outros enquanto líderes. Enquanto somos líderes, temos uma certa responsabilidade relativamente a outras pessoas, não é? Por exemplo, se vocês tiverem um papel de liderança numa organização como a nossa, que nós dependemos de fundos terceiros e da ajuda de países e disto e daquilo, quer dizer, nós temos sempre uma pressão enorme para conseguir manter as nossas equipas estáveis e não ter que ah, mandar ninguém para casa e conseguir, sobretudo em tempos de crise, como a OMS neste momento passa por uma crise difícil desde que os Estados Unidos resolveram sair da OMS, com muita pena nossa. Portanto, todas estas questões implicam que a nossa saúde mental e o nosso bem-estar cuidemos dele. Nem sempre é fácil, às vezes é difícil, claro, mas a atividade física, uma boa alimentação, a natureza, passar tempo com família e amigos faz parte de ser um bom líder. Ok, e that's it. Muito bom, interessante. Acho que sintetizou muitíssimo bem. Gostava que desse umas palavrinhas a propósito do Paulo, Claro, essa é a mas próxima. deixe-me só resumir em quase 20 pontos aquilo que o professor João Breda disse sobre o que é ser líder. Eu acho que é muito interessante sintetizar, além da inteligência emocional, ser genuíno, humano, empático, apoiar os outros, inspirar uma certa paixão, ter também compaixão, também participar dos resultados, ouvir também faz parte. Obter também a experiência, ou seja, não se nasce líder, também se pode ter experiência e praticar, que também podemos fazer algumas asneiras no caminho, faz parte também da liderança. Treinar os pontos fortes, perceber os pontos fracos, integrar também os programas de liderança, cuidar também de nós próprios. Se nós não cuidarmos, também não seremos também bons líderes. Respeitar também aquilo que são os horários e as vidas dos outros. Ter a suficiente inteligência para sabermos também olhar para nós próprios, ou seja, como é que nós somos. Esta inteligência emocional parece-me a mim que é extremamente importante e esta tal revisão daquilo que nós somos. Às vezes não temos a percepção daquilo que nós somos. De facto, a tal segurança psicológica, poder dizer aquilo que se quer de uma forma, enfim, assertiva e respeitadora, e as questões dos estilos de vida, a atividade física, a natureza, e sintetizava aqui aquilo que o professor João Breda disse tão bem sobre o que é a liderança. Posso Agora, só acrescentar mais uma coisa? Uma só, prometo. temos que deixar o Paulo falar. Mas, Só dizer, outro aspecto importante é a diversidade e
e um balanço nas equipas. Uma das grandes preocupações que nós temos é gender balance, claro, e Ah, esse é um aspecto importantíssimo. Cada vez o contributo, sobretudo das mulheres, nas equipas da OMS é absolutamente espetacular e é muito importante cuidar também disso. Diversidade e balanço é muito muito bem, importante. muito bem. Foi uma Ok. síntese maravilhosa, professor João Breda. E agora, se quiser dizer umas palavras sobre o Paulo, e ele terá o palco como jovem líder. Quer. Ah, o Paulo de Simões Peres tem 24 anos, é muito novinho. Vem de uma grande terra, é de Viseu, portanto, muito bem. Mas estudou no Porto, que é obviamente um asset, e portanto, parabéns por isso. Vem de uma grande universidade. Foi estudar naturalmente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é médico, formado por essa mesma escola. Naturalmente tem uma paixão pelo associativismo e pelo associativismo médico em várias vertentes. Participou e destacou-se na Associação Nacional de Estudantes de Medicina, naturalmente, e que tem, obviamente, como prioridade a melhoria da formação médica, dos cuidados de saúde. É uma organização que eu conheço e que tem também uma participação fora de Portugal e que valorizamos muito. Parabéns, é importante. Iniciou o seu envolvimento nesta federação pela área da saúde sexual e reprodutiva, que é uma área extremamente importante. Foi assistente desta área no ano 2022, onde ajudou a direção da ANEM a concretizar iniciativas para estudantes de medicina para a sociedade civil. Destaca-se a atividade Safe and Fast, caracterizada por ações de sensibilização em festivais relacionados com os comportamentos sexuais. Muito importante, ok? Portanto, teve um papel e tem ainda, naturalmente, um papel importante nesta área. Tem também trabalhado com migrantes e na saúde mental, particularmente em populações LGBTQI+, e outros tópicos na área da saúde. Depois abraçou um bocadinho a internacionalização, até esteve no Comitê Regional da OMS o ano passado, segundo me parece. Portanto, parabéns por isso. Eu fico sempre deliciado quando vejo portugueses e vejo com muita frequência envolvidos nesta matéria e, portanto, representando de uma forma internacional a ANEM. Trabalhou também na área de promoção da democratização, muito importante, e maior acessibilidade à participação internacional para a comunidade estudantil de medicina. Integrou as delegações da ANEM às Assembleias Gerais da IMFSA, que é a Associação Internacional dos Estudantes de Medicina. Participou em reuniões em Tallinn, na Estónia, Nova Delhi, na Índia, etc. Eu conheço bem esta associação, trabalha connosco. E também, posteriormente, muitos deles integram as associações dos jovens médicos. Neste momento, hoje e amanhã, uma reunião em Copenhaga, precisamente onde está a minha equipa, a trabalhar com os jovens médicos. Portanto, é um caminho que se faz. Envolveu-se no Youth Health Organization, que é digamos, um grupo promovido pela Organização Mundial da Saúde, Europa, e que se enfoca em determinadas prioridades. Uma delas é, obviamente, ligada às alterações climáticas. Houve uma reunião em Budapeste, na qual ele também participou, e uma área muito importante na saúde mental, que curiosamente também é uma das áreas que nós trabalhamos aqui, sobretudo com jovens. E, portanto, tem um envolvimento com a OMS, com as associações internacionais e, portanto, já uma carreira, digamos assim, sendo tão jovem, importante nesta matéria do associativismo, da área da saúde, médico, mas também da área da saúde em geral, e que é importantíssimo. Com essa experiência internacional, assumiu em 2024 a vice-presidência da ANEM, tutelando a pasta naturalmente da representação internacional dos estudantes de medicina portugueses. Vice-presidente, teve a oportunidade de ser o coordenador nacional na European Medical Students Association, colaborando com organizações a nível europeu e assegurando a representação portuguesa, mais uma vez, no contexto
da OMS e de outras organizações internacionais. Levou por isso a voz dos estudantes para lá do continente europeu também, mais de uma forma ainda mais internacional, e como vice-presidente iniciou o processo de solicitação do estatuto de membro consultivo da ANEM no Conselho Económico e Social das Nações Unidas, o ELDAN. Promoveu a integração da ANEM na Rede Europeia Mundial da Saúde, na Organização Mundial da Saúde, Youth for Health, que nós já falámos, e portanto que é uma, digamos assim, uma network que para nós é importantíssima, e dessa maneira acaba por representar a organização e os jovens estudantes de saúde também em Portugal, se me permite dizer, ao mais alto nível no contexto europeu. E, last but not the least, por último, por fim, no ano presente assumiu a presidência da ANEM. Tem uma direção de 19 pessoas, portanto é um jovem líder, já com muita experiência. Espero que me tenha ouvido, tenho a certeza que já tem muitas destas características. Ouvi dizer que sim. Assumiu a coordenação da representação estudantil e da defesa dos interesses desta comunidade. E em 2025 trabalhou com os parceiros, com a Ordem dos Médicos, as escolas médicas, o Ministério da Saúde, Educação, Ciência, Inovação, da Cultura, Juventude e Desporto. Estas organizações estão cheias de velhotes como eu, portanto, é muito importante que haja uma lufada de ar fresco e que haja um incentivo à inovação e à renovação. Portanto, nós contamos muito convosco para serem capazes de fazer esta renovação, porque, enfim, quem está habituado a fazer as coisas da mesma maneira por muitos anos tem muito mais dificuldades em mudar. Portanto, é essencial que haja uma renovação e um incentivo a isso mesmo. O que não quer dizer que quem tem 24 ou 28 anos seja de repente, às vezes acontece, mas que haja um caminho de oportunidades, e aqui eu acho que o nosso país, se me permitem, já agora um pequeno desabafo, precisa um bocadinho mais desta renovação dos seus quadros na área da saúde, talvez um bocadinho mais cedo, não é? E uma certa internacionalização, que eu acho que é muito importante. O Paulo já tem mundo, e eu acho que quem não tem mundo é um bocado difícil perceber a nossa realidade e perceber como é que nós podemos evoluir para outros níveis que tanto queremos. Ter mundo é essencial e por isso dou-lhe os parabéns por ir à procura disso. Também se envolver com os partidos políticos diversos. Boa sorte. Mas acho que é importante. Vejo que interage com muitos stakeholders, isso é muito importante. Obviamente trabalha muito também na área da literacia em saúde, é essencial, como sabemos. Não é hoje o tema, mas é muito importante como admitir e realmente reconhecer a importância da literacia em saúde e, claro, os aspectos que obviamente vejo que gosta da humanização, dos direitos humanos, etc. O seu trabalho também com refugiados é muito importante. Portanto, construir um futuro melhor para a medicina, mas eu diria para a saúde, em Portugal é muito importante e parece-me ser um objetivo de vida do Paulo e, portanto, muitos parabéns com isso. Parece que, pelos vistos, também já exerce a sua atividade enquanto médico. É bom, nunca se esqueça. É muito importante ir por esse caminho, mas também é muito importante ter, digamos assim, pessoas formadas na área da saúde, profissionais de saúde que optam por um ativismo, que optam por política, que optam por defender os interesses dos mais desfavorecidos, fazer mais pelo outro. Isso às vezes vai também para além de ser um clínico. Um clínico é provavelmente a representação mais espetacular de ajudar os outros, mas fazer também mais pela comunidade e tudo mais, que é algo que me parece que faz, é muito importante. E, portanto, vai finalizar o mandato no domingo. Muitos parabéns pelo aquilo que fez, foi imenso, durante este ano, e espero que continue, naturalmente, para nós de uma forma egoísta, esperamos que continue envolvido com a OMS e que levante bem alta a bandeira de Portugal. Parabéns e obrigado pela oportunidade de o apresentar. Que bom, professor João Breda, que maravilha de apresentação. Isto foi uma verdadeira lição de sapiência para todos nós, estas questões da liderança, e ainda bem que fica registado, porque é um ensinamento para todos nós, todos aqueles os que aqui estão e os que ouvirão
no futuro estas suas palavras tão profundas, mas tão significativas. Eu ia acrescentar à literacia em saúde que o Paulo continua a ter uma boa relação com a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Assim espero, e porque isto também tem sido motivado pela Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, o dar voz aos jovens de uma forma consistente, organizada, sistematizada. É isto que temos feito. Era só para acrescentar esta pequenina referência, mas sem dúvida que aquilo que o professor João Breda disse agora é um ensinamento para todos nós agora e no futuro. E por isso, professor João Breda, muitíssimo obrigada É pelas sempre um gosto. palavras tão significativas. E iríamos então dar o palco agora ao Paulo Pérez para nos falar um bocadinho daquilo que foi o seu processo de liderança, os seus desafios e as suas aventuras nesta gestão e nesta direção, que tem aqui tantos pontos que aquilo que o professor João Breda disse. Por favor, podes partilhar o teu palco e vamos ouvir-te durante cerca de 25 minutos, 30 minutos. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Queria começar, obviamente, por agradecer aqui à professora Cristina pelo convite e também à SPLS por toda a colaboração que tem tido, não só comigo, mas também com a ANEM ao longo de todos os anos, e também, claramente, ao professor João Breda, não só pela apresentação, mas também por esta colaboração e por também, tal como me solicitou, de continuar a representar bem Portugal além fronteiras. Pronto, eu também não me querendo alongar, porque acho que também beneficiamos aqui de, no fim, também temos aqui algum debate e falarmos mais abertamente sobre as coisas. Vou tentar não me alongar muito, porque também muito do que eu ia dizer, o professor João Breda e a professora Cristina também já abordaram. Pronto, tal como também já sabemos, eu sou o Paulo, sou médico já pela FMUP, tenho 24 anos e vim de Viseu e sou atualmente presidente da ANEM até domingo, por isso pronto, já tenho aqui um ano neste cargo e anteriormente então como vice-presidente, que foram os dois cargos onde eu assumi de facto a liderança de várias equipas. Mas eu gostava de começar por uma parte, de facto eu não incluí na apresentação, não transmiti ao professor Breda propositadamente, porque queria deixar para aqui. Pronto, eu sou de Viseu, é verdade, e o meu percurso começa, e isto não é falado muitas vezes, mas eu acho que foi, se calhar, o rastilho que trouxe aquilo que é o meu percurso atualmente. Eu fui escoteiro, dos 6 aos 16 anos, tive 10 anos a ser escoteiro, e acho que o escotismo incutiu em mim muitos valores que ainda hoje eu uso não só agora como médico, mas também como líder, como dirigente associativo. Acho que foi isso que me trouxe aquela vontade de, como costumávamos dizer, deixar sempre o mundo melhor do que o encontramos. Isso foi aí que começou. Aos 6 anos, obviamente, uma pessoa começa a perceber, vai para a escola primária, começa a descobrir o que é o mundo além do eu. E eu acho que os escuteiros também me trouxeram muito essa vertente, além da escola, que acaba por ser algo muito rígido, muito formalizado para aquilo que são as aprendizagens, que são, obviamente, bastante importantes. Os escuteiros dão uma liberdade diferente. E foi logo neste âmbito em que comecei a participar em atividades que eram mais locais, que eram mais regionais, da região de Viseu, nacionais e até mesmo internacionais. E logo desde aí comecei a perceber. Que o meu percurso poderia ir sempre mais além daquilo que é o eu, daquilo que é o nós local e sempre numa perspectiva de uma maior abrangência, de uma maior atuação e de um maior benefício para a comunidade. E também foi logo desde aí, comecei uma liderança, digamos assim, em pequena escala, dentro daquilo que é o formato dos escuteiros, acabei por assumir algumas posições de liderança, enquanto criança, obviamente, mas que acho que desde aí e que são bastante importantes para os jovens e para as crianças nessa altura começarem a perceber aquilo que é trabalhar com pessoas. Logo desde aí era preciso coisas mínimas, gerir aquelas irritações típicas de criança e de começar a perceber como é que somos todos diferentes e que gerimos as coisas de maneira diferente, e acho que isso foi bastante importante logo desde o início. E deixei aqui uma imagem bastante curta que resume aquilo que é o programa educativo do escotismo e que acaba por ter estas 6 que estão à volta. Do centro é a parte da promessa, que acaba por ser o aderir a estes mesmos valores, mas à volta temos aquilo que é o essencial. E temos aqui várias partes, temos a parte do aprender fazendo, que eu destaquei também à direita, que eu acho que é o essencial. Acho que em todo o meu percurso aquilo que mais me ensinou foi fazer. Foi errar, foi experimentar, foi ver como os outros fazem para depois tentar eu fazer.
E foi esta progressão que também existia nos escuteiros, com diversas técnicas, com diversos conhecimentos, que também me permitiu perceber que de facto vale a pena investir naquilo que é nosso autodesenvolvimento, da nossa formação pessoal, para futuramente também conseguirmos ajudar os mais novos, à medida que íamos progredindo nas secções, ou seja, dentro dos escuteiros, cada vez íamos sendo os mais velhos dentro daquela secção, tínhamos os mais novos que deveríamos de ensinar e colaborar, sempre numa perspectiva de educação conjunta e formação conjunta dos jovens, que começa logo desde tão cedo. Depois faço aqui um salto para a FMUP, que foi onde, pronto, eu comecei a estudar, e sinto que aí sim foi quando afirmei aquilo que é a liderança e aquilo que é o ser dirigente associativo. Eu estudei na FMUP desde antes da pandemia, ainda apanhei ali a pandemia até 2025, e de facto a minha passagem foi bastante marcada pela ANEM. Estive 4 anos na ANEM em posições diferentes, 2 anos na direção, outros 2 a colaborar de diversas formas, e dividi aqui estas 4 áreas que também o professor João Breda evidenciou na apresentação, porque eu acho que cada uma delas me ensinou coisas diferentes, não só em como trabalhar e como ser dirigente associativo e como trabalhar em prol da comunidade estudantil, neste caso, mas que é mais abrangente do que isso para o futuro, mas também sobre a própria liderança, porque em todos eles, mesmo que fosse uma escala mais pequena no início e agora substancialmente maior, havia sempre alguma equipa, alguma pessoa que estava sob a minha tutela, que era necessário estar a coordenar. E eu comecei então, também como foi dito, pela saúde sexual e reprodutiva. Foi algo que eu descobri quase sem querer, esta área, que percebi que me despertava bastante interesse, e despertava-me bastante interesse por vários motivos, sendo que um deles era precisamente esta parte de ser tabu, quase. Muitas das vezes não era falada, e eu achava que fazia todo sentido ser falada, era uma área da saúde como todas as outras, e era necessário que fosse falada numa perspectiva também de melhoria da saúde da comunidade como um todo, e não só do eu, desta saúde individual, mas sim algo coletivo. E aqui estas 3 áreas são as que eu destaco e que foi as que comecei a perceber logo desde a altura. Primeiro, a parte da sensibilidade dos tópicos. Obviamente, a saúde sexual e reprodutiva é um tema, tal como eu também já estava a dizer, que muitas das vezes é difícil abordar e depende muito de várias vertentes, das vivências pessoais das pessoas, das crenças religiosas, das crenças políticas, por isso acaba por ser bastante difícil trabalhar este tópico de uma maneira universal, uniforme com toda a gente. E eu percebi isso logo desde aí, que era necessário, para cada interveniente que nós tínhamos que adaptar aquilo que era a nossa atuação, perceber como é que íamos conseguir chegar mais longe com aquela pessoa. E se fosse alguém que não estava totalmente a compreender, como é que nós conseguiríamos tornar aquilo mais simples para compreender aquilo que eram as reivindicações da ANEM na altura, aquilo que eram os problemas de saúde da altura. Por exemplo, na população migrante e refugiada é um tema que é pouco falado, e são 2 tópicos ainda por cima que são bastante difíceis de discutir de maneira uniforme, a parte das migrações e da saúde sexual e reprodutiva, e então logo desde aí comecei a perceber que é necessária esta sensibilidade, esta adaptação dos tópicos que nós vamos abordando para tentarmos conseguir chegar ao objetivo que nós queremos, e neste caso era sempre a melhoria da saúde sexual e reprodutiva, a melhoria da formação médica e a melhoria da saúde como um todo em Portugal. Obviamente, também sendo o meu primeiro contacto com a ANEM e numa estrutura de representação estudantil, foi também aqui que eu percebi que era necessário haver esta colaboração com os associados. A ANEM é uma federação de estudantes, ou seja, temos uma direção nacional, e nós depois atuamos de maneira nacional e colaboramos muito com os nossos associados. Se nesta altura, hoje em 2025, isto para mim é óbvio e sei como é que funciona toda esta dinâmica, em 2022 não era assim. E então foi aí que eu percebi que a ANEM, apesar de ser uma federação, não consegue trabalhar sozinha. É sempre com a colaboração dos associados que estão próximos dos estudantes, que são aqueles por quem nós trabalhamos, que conseguem trabalhar e colaborar com eles diretamente e perceber quais é que são as reivindicações dos estudantes. Há uma frase que eu costumo dizer nas tomadas de posse dos nossos associados, e é que a ANEM é e sempre será um espelho daquilo que são as reivindicações e as preocupações locais. E é a voz, precisamente, dos associados que nos traz estas preocupações. Por isso, é esta colaboração que logo desde 2022 eu comecei a perceber que era essencial e fundamental para o bom trabalho da ANEM.
E depois, obviamente, a parte do contacto com a população dentro da saúde sexual e reprodutiva, tínhamos várias iniciativas que eram direcionadas à sociedade civil, precisamente por identificarmos esta lacuna na literacia em saúde. Nós achávamos que era necessário alcançar as pessoas de outra maneira. Se elas não eram alcançadas na escola porque havia falhas na educação sexual, tínhamos que ser nós a dar o exemplo para depois pedirmos à tutela, por exemplo, que promovesse isto, porque nós já tínhamos os resultados mostrados e apresentávamos os resultados e dizíamos, se nós conseguimos, a tutela também consegue, e logo desde aqui esta coordenação entre associados e estudantes interessados acabou por ser bastante importante para também perceber aquilo que é a atuação da ANEM, não só dentro dos associados, dentro das escolas médicas, mas fora disso e junto da população. Depois passei para a parte da saúde global, a parte da internacionalização. E aqui foi onde percebi que é bastante diferente trabalhar com estudantes de medicina em Portugal do que trabalhar com estudantes de medicina na Índia, na Estónia, no Equador, em Praga. Acaba por ser bastante diferente. E foi precisamente estas nuances que me começaram a criar em mim esta noção de que nós temos que adaptar ainda mais o nosso discurso, não só no próprio conteúdo, mas também na forma, pelos costumes diferentes e haver este respeito mútuo, porque nós temos costumes em Portugal, ou na cultura até europeia, que acaba por ter normalizado para nós, mas que para outros estudantes, no caso, poderiam não ser. Seja uma coisa tão básica como a alimentação, que para nós é algo tão linear e que pode nem sempre ser, não só pelas crenças religiosas, mas por outro qualquer motivo. E também foi aqui que sempre que participava nestes eventos, conseguia perceber que era necessário ter sempre este respeito mútuo, porque no fundo nós estávamos a colaborar no mesmo sentido, pela formação médica e pela saúde. E obviamente aqui entra também a medicina além fronteiras e esta parte de interseccionalidade que eu deixei aqui no fim da saúde global e saúde sexual e reprodutiva, porque a interseccionalidade foi algo que, embora eu tenha aprendido enquanto trabalhava na saúde sexual e reprodutiva, acho que entra muito bem aqui na saúde global. Para mim, a interseccionalidade baseou sempre o meu trabalho a partir do momento em que eu percebi. Era perceber que não há um problema que esteja sozinho, digamos assim. Nós não somos pessoas que vivem em caixas. Há sempre uma interligação de problemas e de crenças, e de necessidades dos estudantes e da população que são necessários abordar, seja pela ANEM, no caso dos estudantes, pelas escolas médicas, pela ordem dos médicos, pelo governo. É sempre necessário perceber que uma pessoa é aquilo, mas é muito mais que aquilo. E isto é importante não só para abordar estes problemas, mas obviamente também para a liderança, porque nós não podemos tomar uma decisão sem tentarmos primeiro compreender totalmente de onde vem aquela pessoa, como é aquela pessoa. E eu acho que a interseccionalidade é basal para trabalhar em saúde, por exemplo. Depois passei para a parte da representação internacional e aqui nestas duas últimas é que começou hum, uma liderança mais forte, digamos assim, ou uma necessidade de haver esta liderança de forma mais ativa, de perceber quem era o Paulo enquanto líder. E foi então na representação internacional que eu acho que foi um desafio adicional, que me trouxe esta nova postura, esta nova atuação, para eu liderar estas equipas. Obviamente as primeiras equipas que eu liderei aqui foram as delegações, e eram delegações, a primeira delegação que eu coordenei acabou por ser ao Equador, enquanto estava a haver um conflito interno, então acabava por haver aqui alguma necessidade de gestão, da preocupação das pessoas, que obviamente também tinham famílias preocupadas, de trabalhos, porque também era por isso que nós lá íamos, e de tudo isto num misto de incerteza própria, porque também, como o professor João Breda disse, nós temos que ser humildes e obviamente naquele momento havia bastante preocupação, e uma necessidade também não só de afirmação enquanto vice-presidente na altura, mas também de reconhecer que há falhas, e se estavam lá pessoas que tinham experiência relevante, era com elas que eu ia investir, que eu ia aprender, mas também era com as pessoas que estavam lá pela primeira vez que eu ia perceber que se calhar aquelas pessoas, não estando naquele ambiente, não podiam intervir e trazer novos meios de trabalho que eu ainda não conhecia ou que nunca ninguém se tinha lembrado. E obviamente aqui, na representação internacional, também foi onde comecei a fazer este equilíbrio do cansaço do trabalho e também desta parte do autocuidado que o professor João Breda também falou. Dentro das Assembleias Gerais que continuam noite dentro, o jet lag, coisas que às vezes parecem tão
insignificantes, as coisas acumulam e era sempre necessário garantir não só o bem-estar da delegação, que obviamente acabava por ser a prioridade, mas também o desempenho dos trabalhos e o meu autocuidado, porque se eu não estivesse funcional, digamos assim, também a delegação não ia estar e o trabalho não ia ser feito. Por isso também foi na representação internacional que aprendi a fazer este trabalho. Por último, agora este ano, na representação internacional, sinto que foi o maior desafio foi mesmo a gestão de tempo. Eu estava no 6º ano, no último ano do curso, em que tinha uma tese para fazer, os estágios para ir, uma prova nacional de acesso para fazer e um cargo para desempenhar. E numa mesma semana tinha que ir e vir a Lisboa, sendo do Porto, estando no Porto, ir e vir a Braga, a Coimbra, a Covilhã. Acaba por haver esta dificuldade de tentar aproveitar o tempo que tenho para conseguir fazer aquilo que preciso, não descurando tudo o resto. Isto entrando outra vez na parte do autocuidado. Obviamente eu tinha uma formação médica para terminar, que tinha que ser claramente a prioridade, porque a ANEM são estudantes, e eu estou a ser estudante enquanto sou dirigente, e não pode ser à custa do desempenho académico, como uma pessoa é dirigente associativa, e então havia sempre esta necessidade de gestão de tempo que sinto que também fui aprimorando ao longo do ano. Deixei aqui também em segundo algo que o professor João Breda também acabou por falar, que é ser a young person in the room. Isto também começou na representação internacional, mas sinto que foi na representação nacional, que também foi quando o professor João Breda realçou, que mais notei. Que no início era sempre estranho entrar numa reunião, numa assembleia e ser a pessoa mais nova. E à medida que o tempo foi passando, também foi sendo reconhecido que, obviamente, havia mérito próprio, havia mérito institucional da própria ANEM, de todas as pessoas que me antecederam, que conseguiram que a ANEM neste momento tenha relevância suficiente para eu conseguir estar naquela sala, reunir com aquela pessoa, e foi este reconhecimento de que ser a pessoa mais nova não é algo prejudicial, é um asset e nós temos que o saber usar e temos que saber intervir e liderar as discussões de maneira a que os jovens têm que ser incluídos, obviamente, e temos que o defender, mas a partir do momento em que somos incluídos, mudar a discussão para, ok, nós temos estas propostas, temos estas soluções, e não estar sempre a haver aquela necessidade de uma reafirmação de que os jovens são necessários. Nós somos necessários e isso a partir de certo ponto começa a ser assumido, temos é que começar a apresentar resultados. E sempre foi essa a nossa prioridade, apresentar soluções para os problemas que levantávamos. Sempre essa foi a prioridade também enquanto líder. E por último, obviamente, aqui a parte dos parceiros e da institucionalidade que é tão necessária e das burocracias e dos protocolos que também é necessário enquanto líder. Muitas das vezes acaba por ser demasiado em alguns casos, mas é necessário cumprir estes protocolos também por uma questão de respeito pelas próprias instituições e também foi uma aprendizagem que se foi fazendo ao longo deste ano, também foi bastante importante para mim. Agora eu dividi aqui em várias partes. Primeiro, aquilo que, enquanto líder, eu acho que fui aprendendo ao longo do tempo e que acho que vale a pena realçar num líder, que é a parte da resiliência, obviamente, aquela parte de nós termos muitas das vezes que nos automotivar. Obviamente nós vamos ter uma equipa, e eu tinha uma equipa de 18 pessoas fantásticas com quem tive a oportunidade de trabalhar este ano e no ano passado também, que também contribuem para essa própria motivação, mas muitas das vezes, sendo o líder, vamos ter sempre nós a ter que levar a direção, neste caso, para a frente e motivar as pessoas para o fazer. E obviamente isto nem sempre é fácil, mas é algo que também se vai aprendendo, eu acho, e que nós vamos tentando sempre conseguir ter esta resiliência, que não se trata de um orgulho desmedido, acho que são coisas diferentes, mas sim esta capacidade de conseguir avançar mesmo contra adversidades que surjam, reconhecendo sempre que nós precisamos de ajuda. E neste âmbito até passo já para a última, que é o autocuidado. O professor João Breda já falou e eu também não tenho grande coisa a acrescentar aqui, mas é algo que, se calhar no início, e também faço aqui uma culpa, como o professor João fez, que se calhar é algo que fica para segundo plano, mas que é bastante importante e acho que muitas das vezes é reconhecido tardiamente, mas que o meu principal conselho é sempre que não descurem essa parte, não descurem a formação, não descurem estar com a família, estar com os amigos, porque isso é essencial. Nem que seja numa perspectiva de estarmos a receber ainda mais contributos para nos melhorarmos a nós próprios,
é de um valor extremo haver este contacto com as pessoas de quem nós gostamos e que gostam de nós e reconhecer isso como positivo para nós, porque é saudável e assim tem que ser, que nós somos seres sociais. Obviamente, dentro daqui da resiliência, temos autonomia, muitas das vezes, enquanto pessoas que são tuteladas, ou seja, não estão em cargos de liderança. Nos meus 2 primeiros anos na ANEM, obviamente havia ali uma necessidade de eu ser incentivado para trabalhar, mas depois, a partir de certo ponto, uma pessoa vai ficando autónoma, e acho que é bastante importante um líder também ser autónomo até certo ponto, que não quer dizer que não trabalhe com os outros e não escute os outros, mas sim que leva o seu trabalho em frente sem necessidade de estar sempre a fazer estas confirmações adicionais, ou seja, também ser autoconfiante e ter alguma autoestima no seu próprio trabalho e reconhecer o seu próprio valor. Obviamente, depois aqui tem a parte da determinação, de também garantir que somos determinados nas decisões que tomamos, que mais uma vez não quer dizer que sejamos orgulhosos ao ponto de não reconhecer quando erramos, isso também vai estar a seguir, mas que é necessário também um líder ser determinado. E por último, deixa a parte da priorização, que também eu acho que entra muito aqui com o autocuidado, que é nós próprios definimos as nossas próprias prioridades. Como eu também estava a dizer, este ano, dentro do leque de atividades, de coisas que eu tinha para fazer, havia prioridades claras. Obviamente a ANEM era uma das principais prioridades, a minha formação era necessário eu acabá-la, por isso eu também a tinha que fazer, e é sempre necessário haver esta priorização, esta flexibilidade constante para um líder se ir adaptando àquilo que são as circunstâncias. Aparece, e isto aconteceu diversas vezes, achar que tenho uma semana completamente livre a seguir e que vou descansar, e do nada surge 1, 2, 3 reuniões nessa semana e é necessário ajustar ali as nossas prioridades naquele momento, ver o que é mais urgente de fazer naquele momento, pode ser precisamente descansar, mas saber fazer este jogo de cintura de prioridades que é tão essencial. Nos outros, aquilo que eu acho que foi importante aprender, obviamente a parte da amizade, eu acho que a amizade também é muito aquilo que se leva de cargos de liderança. Obviamente a liderança no associativismo acaba por ser bastante diferente noutros casos, mas acho que também é transponível. A amizade é aquilo que eu acho que também fomenta o espírito de equipa e que acho que é necessário também haver, não precisam de ser melhores amigos, mas haver aqui alguma intrusão, aqui alguma ligação entre as próprias pessoas para conseguirem trabalhar. Tal como o professor João Breda falou, a parte da empatia eu acho que é essencial, foi algo que também desde cedo eu tentei sempre reconhecer nos outros e tentei ser com os outros, porque eu acho que é fundamental ser simpático, porque voltando atrás, se temos todas estas características em nós, se nós não somos empáticos, é como se fosse um comboio que não para e nós temos que saber parar e perceber que o outro também sente, o outro também é uma pessoa e também temos que saber reconhecer quais são os valores que a outra pessoa tem e saber nos pôr na pele da outra pessoa, reconhecendo que não somos todos iguais e que uma pessoa valoriza uma coisa, tem umas prioridades e outras têm outras, obviamente sem descurar o trabalho que é feito, mas sempre numa perspectiva de compreensão mútua. Passando aqui à coordenação primeiro. Obviamente há sempre esta necessidade de coordenar com os outros o trabalho que é feito, esta coordenação não é coordenação de liderança, mas uma coordenação de cooperação, ou seja, trabalharmos em conjunto por um fim último, por um fim que neste caso, enquanto a ANEM, era sempre a melhoria da formação médica e da saúde em Portugal, e que eu acho que é essencial sempre haver esta cooperação entre as pessoas que trabalham em conjunto, perceber que há sempre um fim maior que nós próprios, que não é para o benefício individual de um, para o benefício individual de outro, é sempre para o benefício institucional da ANEM, que acaba por ser a cara dos estudantes de medicina, e para o benefício dos estudantes de medicina pela melhoria da sua formação médica. A penúltima coisa que também aprendi com os outros é gerir divergências. Obviamente, trabalhando em equipa, surgem sempre divergências e é o normal e é o expectável e o desejável, diria até, numa comunidade e numa sociedade democrática. A divergência é natural e deve surgir, porque até é da divergência que muitas das vezes surgem as melhores ideias. E eu sinto que esta parte da criação de consensos, de gerir estas divergências de uma forma saudável, amigável e de perceber que estamos ali precisamente para aquele fim comum, é o essencial também num líder e que eu aprendi também a fazer com outras pessoas. E por último, a parte da crítica. Eu deixei a outra cor porque sinto que é muitas das vezes uma das partes mais difíceis, é aprender a ser sujeito a críticas, e aprender a lidar com a crítica. Obviamente,
há aqui um trabalho no início que é de não tornar completamente pessoal aquela crítica, que não é uma crítica ao líder, à pessoa, mas sim ao trabalho, uma sugestão, uma crítica construtiva, porque é assim que ela deve ser, e saber reconhecer que aquela pessoa, se nos está a dizer aquilo de boa fé, também é para melhorar o nosso próprio trabalho, e sinto que foi das críticas que também consegui melhorar bastante. Obviamente, também acho que há aqui um trabalho que eu acho que é mais tardio, que é perceber quais são as críticas construtivas e não construtivas. E acho que a partir desse momento, quando uma pessoa também consegue reconhecer aquilo que é construtivo ou não, também é bastante útil, porque para uma pessoa também ser sujeita a críticas, também deve saber criticar. E não devemos criticar cegamente, devemos criticar sempre construtivamente, e acho que isso é muito importante no líder, é saber propor melhorias, identificar problemas, sempre com uma solução na outra mão, ou se ainda não tem a solução, estar pronto para discutir uma solução com aquela pessoa, tentar propor ali uma solução conjunta. E quase terminando aqui no nós, neste trabalho conjunto, acho que estas foram as palavras principais: o diálogo, o consenso, a democracia sempre acima de tudo, a aprendizagem e a compreensão mútua. Sinto que isto acabou por aglomerar tanto eu como os outros e acaba por ter o essencial do trabalho em equipa e do meu trabalho e daquilo que eu vejo em mim e que eu quero sempre ser como líder. Uma pessoa dialogante, tenta encontrar consensos, que não quer dizer que toda a gente concorde, mas sim uma proposta que consigamos que seja pela melhoria da causa que nós estamos a defender, neste caso seria dos estudantes, sempre sendo democrático, assegurando que todas as vozes são ouvidas, sejam minorias, maiorias, opiniões completamente discordantes, desde que respeitem a opinião uns dos outros, acho que é o essencial. Obviamente a aprendizagem mútua, porque este caminho de 4 anos aprendi bastante e sei que o que eu aprendi durante estes 4 anos não aprenderia numa escola médica ou noutro sítio qualquer, e sei que o associativismo e o associativismo médico é bastante importante para aprender, e a compreensão, porque também sendo de uma área da saúde, obviamente é sempre necessário ver esta compreensão dos outros, do doente, dos outros profissionais, que muitas das vezes se esquece que trabalhamos todos em equipa, e acho que é essencial nós também reconhecermos isto. Assim, em termos de skills que também fui ganhando, e também só resumindo aquilo que eu também já mencionei no início, é a gestão do tempo, esta parte da crítica e do erro, reconhecer que as críticas são sempre bem-vindas quando são construtivas, aprendermos a errar e estarmos dispostos a errar, porque só do erro é que se constrói algo também mais substancial. A parte da comunicação, obviamente, e daqui do diálogo, eu acho que são coisas ligeiramente diferentes. Sabermos comunicar e sabermos dialogar, para mim, não é inteiramente a mesma coisa. Esta parte da flexibilidade, dentro também da priorização, não só flexibilidade horária e destas prioridades de trabalho, mas flexibilidade para trabalharmos com pessoas diferentes, de culturas diferentes, de países diferentes, que têm métodos de trabalho diferentes, acho que é essencial. E por último, a resolução de problemas, porque eles vão sempre surgir onde quer que seja, e acho que também vamos ganhando aqui alguma aprendizagem para aprendermos a resolver problemas. E por último, aquilo que eu acho que foi mais importante para mim durante todos estes anos foram sempre as pessoas. Muitas das pessoas que estão aqui não são pessoas que eu liderei, são pessoas que me lideraram a mim, mas que sei que aprendi bastante com elas e que também sei e sei reconhecer de forma também humilde, porque sei que aprendi também muitas delas e ensinei também muitas pessoas durante este meu percurso. E eu acho que, acima de tudo, a liderança deve ser um trabalho para as pessoas, não para as coordenar, mas sim um trabalho colaborativo em que conjuntamente queremos sempre um fim comum e um objetivo comum. Eu acho que esse é a parte principal, daquilo que eu também queria transmitir hoje, que é a nossa vida e mesmo este percurso, seja associativo, académico, profissional, só faz sentido pelas pessoas. E foi isso que tornou também o meu percurso significativo. Pronto, queria mais uma vez agradecer, obviamente, a todos pela presença, mais uma vez à professora Cristina, ao professor João Breda, por esta oportunidade, e também deixei aqui os meus contactos, porque também estou sempre disponível, não só para receber críticas, como também disse, mas também para dar sugestões e discutirmos qualquer assunto que seja premente. Sempre gostei de fazer isso. Que interessante, que interessante. Se conseguires tirar a partilha e agradecer-te, Paulo, porque realmente foi uma apresentação brilhante, maravilhosa. Eu, antes de passar a palavra à vice-presidente Mariana Fonseca e à nossa atual diretora de comunicação, doutora Vânia Lima, eu gostava só
de elencar algumas metáforas. Eu gosto muito de metáforas, as metáforas dizem muito, e tu aqui foste com muita precisão, algumas metáforas que eu passarei só a citar minimamente. Tu disseste o seguinte: nós não vivemos em caixas, e é verdade, nós não vivemos em caixas, estamos com os outros. E depois disseste saber intervir, ser jovem é um asset, mas também ao mesmo tempo tu falaste do idadismo. Ser jovem é um asset, tudo bem, mas a partir do momento em que é jovem, não vamos repetir que ele é jovem, vamos ouvir as suas soluções. E acho isto interessantíssimo e compreendo perfeitamente. Depois disseste que ser empático é também ser um comboio que sabe parar. Às vezes o comboio anda tão depressa, mas ser empático é parar e ouvir o outro. Depois, trabalhar com os outros é perceber um fim maior do que nós próprios. Esta dimensão de olhar para a frente e perceber o que é que está para a frente também é um princípio de liderança e concordo absolutamente. E depois, em relação às divergências, é das divergências que muitas vezes surgem as melhores ideias, e é verdade, o conflito às vezes é positivo, é construtivo. Eh, o, Quando tu dizes que de ser sujeito a críticas é saber lidar com críticas, mas muitas vezes a crítica não é à pessoa, é ao trabalho, e saber distinguir isto também é muito importante. E devemos criticar construtivamente e identificar os problemas, mas também debater as soluções. E finalmente, esta questão da humildade, em que tu dizes que aprendi bastante, todos nós aprendemos no caminho da liderança, com altos e baixos, e o nosso percurso só se faz sentir pelas pessoas, e é verdade, as pessoas contam sempre. E gostei imenso da tua intervenção. Aliás, o professor João Breda fez uma apresentação brilhante, mas tu estiveste mesmo também no topo, foi interessantíssimo. Deixava então agora a Mariana, a vice-presidenta, a terapeuta Mariana e a doutora Vânia, até porque encaixam nos perfis de liderança que tu também aqui elencaste. E este é um momento também vosso, e por isso, Mariana, se tu quiseres. Olá, muito boa noite a todos. Foi com muito gosto que eu vi tanto o professor João Breda como o Dr. Paulo Simões Pérez. É mesmo um gosto estarmos mais uma vez aqui com uma nova edição dos Jovens Líderes da SPLS. É com muito gosto que voltamos a reencontrarmos todos. E quer queiramos, quer não, eu vou muito no alinhamento, portanto, as minhas notas, eu também gosto de metáforas. Fiz aqui algumas, portanto, eu vou no alinhamento da minha presidente, não é verdade? E de facto, os jovens fazem parte do todo, portanto, devemos ser ouvidos também pelo todo e muitas vezes não permitir, ou melhor, não pedir permissão ou tentar falar com vergonha ou do nada fiz um comentário, porque efetivamente nós temos sempre o nosso contributo, temos o nosso valor que deve ser validado para construirmos todos, digamos assim. Depois, de facto, ser o mais novo é uma mais-valia, tem de ser uma mais-valia, não tem de ser aqui uma comichão no meio de uma sala. E lá está, termos a oportunidade para sermos ouvidos e é muitas vezes uma benção e para conseguirmos avançar e mudar tanto corpo como mentes, como é o caso de hoje, não é? Desta sessão em que conseguimos ouvir estas duas vertentes, estas duas personalidades de liderança, que gerações à parte, digamos assim, têm muita coisa em comum. E por último, deixar aqui uma pequena reflexão, pensando muitas vezes sobre aqui o síndrome do impostor. Pensar que só devemos ouvir, 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 ouvir e que a nossa voz, como jovem, ainda é muito pequenininha, e às vezes isto pode ser um erro, e pode levar ao arrependimento. Caramba, não falei naquela altura porque pensava que ninguém me ouvia, ou sou jovem e se calhar há aqui o idadismo contra mim. Porque realmente nenhuma voz deve ter maior ou menor tamanho do que a outra. Daí a importância da diversidade e da diferença. E lá está, é da dinâmica positiva de todas as vozes que um coro é distinto e notado. E aí é que eu quero mesmo agradecer pela vossa voz e pela vossa presença, por este bocadinho de aprendizagem, e é sempre um gosto estar aqui convosco. Muito obrigada. E muito obrigada, professora Cristina, por mais uma vez ser também uma grande líder, que junta grandes líderes para estarmos aqui a falar todos sobre uma coisa que é notória, que é de facto a liderança. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, Mariana. E agora ouvimos a doutora Vânia, Olá outra a todos, boa líder. noite. Boa noite, obrigada, professora Cristina. Obrigada também ao Paulo, professor João Breda. Eu, apesar de não ter conseguido ouvir a totalidade da sessão, mas ouvi aqui
partes realmente muito importantes e é muito bom, também como a Mariana disse, estarmos aqui mais um ano. E o que eu também queria acrescentar, que não é acrescentar nada, vai muito ao encontro daquilo que o Paulo já disse, tem que ver com esta questão da liderança não ter que, a pessoa que lidera, o líder, não ter que ter todas as respostas. Eu acho que isto é uma coisa muito importante, porque obviamente que eu estou mais ou menos há 8 anos num papel de liderança e no início, e também porque ainda era mãe jovem, havia sempre esta ideia que tinha que saber tudo e que tinha que conseguir responder a toda a gente, e com o tempo e também com a confiança e com o crescer dentro desta função, eu percebi que não, ou seja, que existe. Um, não é necessário nós termos todas estas respostas, mas criar condições para que as respostas apareçam, porque na verdade nós queremos conseguir responder a toda a gente também faz com que impeçamos as pessoas de conseguirem ter elas espaço, as pessoas que nós lideramos, ter elas espaço para conseguirem chegar às soluções e para liderar. Portanto, eu acho esta ideia também muito interessante, que vai na sequência daquilo que o Paulo também falou. E depois, também ainda neste segmento, a questão da transparência, porque muitas vezes, e lá está, aqui falo também de experiência própria, esta ideia que nós temos que saber tudo, fazer tudo, estar sempre bem. Obviamente que um líder só consegue lidar pela inspiração, ou seja, claro, podemos ter alguns casos de imposição, mas eu acho que isso acaba por ser uma liderança que se esvazia, mas a transparência e mostrarmos até a vulnerabilidade é também muito importante para inspirarmos os outros, para que consiga criar uma cultura que é humana e que onde todos podem participar. Eu achei mesmo muito interessante esta metáfora do ser empático é um comboio que sabe parar. Isto acho que é mesmo importante, porque na verdade às vezes no dia a dia as coisas andam tão depressa e funcionam com tanta velocidade que nós esquecemos de parar este comboio. Se calhar há uma pessoa que está a precisar de fazer uma paragem, vá. Então achei isto mesmo muito, muito, muito interessante e uma vez mais quero agradecer a todos pelas partilhas e também, obviamente, ao Paulo, ao professor João Breda, mas em especial à professora Cristina, que nós falamos muito desta questão dos jovens, mas que desde cedo e desde sempre, sempre foi das primeiras a valorizar de facto a opinião dos jovens, não é porque fica bem, é mesmo porque a valoriza, então eu acho que isso pronto, também tem muito valor e é de facto a personalização e a personificação, aliás, daquilo que um líder deve ser na questão da integração das várias faixas etárias e das várias ideias. Portanto, muito obrigada a todos e muito obrigada à professora Cristina. Muito obrigada, Paulo, foi excelente. O professor João Breda também foi excelente. Acho que fizemos um momento altíssimo. Ficará gravado. Agradeço-te imenso. Desejo os maiores sucessos, com certeza que os terás, até porque tens este perfil de grande líder. E agradecer também ao professor João Breda também o discurso tão bom e a conversa tão profunda que ele também nos juntou. A todos os que estão aqui e a todos os que verão este programa. Muito obrigada. Até à próxima. Com licença.